Sábado, 11 horas da manhã. O sol lá fora era uma promessa de vida, derramando ouro líquido sobre a cidade. Dentro do estande de vendas do condomínio, altos do horizonte, porém, o ar era gelado, estéril. Cheirava a aromatizador caro e desprezo. Gustavo, o corretor, era a personificação daquela frieza. Movimentava-se com a graça oleosa de um predador. O terno de linho impecável. O cabelo, uma escultura geométrica. O relógio suíço brilhava, um pequeno sol particular que media não as horas, mas o valor das pessoas. E o casal à sua frente, aos seus olhos, não valia um único tic-tac daquela máquina. O cérebro de Gustavo, treinado para identificar lucro, apitava em alarme vermelho. Perda de tempo. Ele via o jeans surrado de Marcos, a camisa de algodão que já vivera dias melhores, as mãos calejadas de quem conhecia o trabalho de verdade. Via o vestido floral de Helena, simples, limpo, sem a assinatura de uma grife que lhe desse um passaporte para aquele mundo. E via, com um fastio mal disfarçado, a barriga de 6 meses de gravidez. Um sinal não de família, mas de despesas. De um sonho que não cabia naquele CEP. Do outro lado da mesa de vidro, Helena sentia o peso daquele olhar. Apertava a mão de Marcos por baixo da mesa. A palma suava frio. A esperança que a fizera acordar sorrindo naquela manhã, o quartinho que já decorara tantas vezes na mente, murchava sob o sol frio do desprezo. Marcos, como sempre, era sua rocha. Sentado ereto, rosto sereno, olhos castanhos e observadores que não perdiam um detalhe. O lábio de Gustavo, curvando-se em escárnio, os dedos tamborilando impacientemente, o olhar que passava por eles como se fossem transparentes. A raiva começava a queimar em seu peito contida, transformava-se em muralha de calma para proteger a esposa. Gustavo finalmente suspirou. Um som teatral de enfado, como se fizesse um favor monumental ao falar com eles. Então, o anúncio. Foi na internet, certo? A pergunta não buscava informação, buscava delegar um lugar. O lugar da massa, o público geral que clica em anúncios patrocinados. Sim, foi. Vimos o decorado nas fotos. É lindo. A voz de Helena saiu mais fraca do que ela pretendia. Quase um pedido de desculpas por existir. Gustavo permitiu que um sorriso fino, sem calor, tocasse seus lábios. Ah, sim, o decorado é uma obra de arte. A arquiteta é italiana, uma sumidade. Ele fez uma pausa, saboreando as palavras. Mas as fotos, claro, nunca fazem jus à realidade. A realidade é sempre mais exclusiva. Vamos dar uma olhada, mas preciso ser franco. A política de financiamento da Constrói S.A. é uma das mais rigorosas do mercado. Eles prezam pela qualidade do condomínio. Cada palavra era uma porta se fechando. Exclusiva, rigorosa, qualidade. Eufemismos para a mesma mensagem brutal. Vocês não são bem-vindos aqui. O tour pelo apartamento foi uma aula de humilhação sutil. Gustavo deslizava pelos cômodos, apontando para os luxos com a ponta dos dedos, como se temesse contaminação. Esta bancada é de Silestone, importado da Espanha. O toque é gelado, transmite sofisticação. Evitem tocar, por favor. O piso é de porcelanato Portinari. Cada peça custa o que vocês provavelmente pagam de aluguel. Ele riu da própria piada, uma risada que morreu no ar pesado da sala. Helena, que sonhara em sentir a textura da parede do quarto de seus filhos, agora mantinha as mãos coladas ao corpo. Sentia-se uma intrusa, uma ladra de sonhos. Marcos a observava. Via a luz em seus olhos se apagar a cada comentário venenoso. A brasa em seu peito agora era uma fogueira. O clímax da performance de Gustavo aconteceu na varanda gourmet. Ali, no topo do mundo, ele se virou para o casal. A falsa polidez deu lugar a uma honestidade brutal. Olha, pessoal, vamos encurtar o sofrimento. Sou um profissional que valoriza a transparência. Ele se inclinou, como se fosse contar um segredo. A Constrói S.A. não vende apenas apartamentos. Vende um ecossistema.
um lifestyle, é um clube, entendem? E para ser sócio, não basta ter o dinheiro. É preciso ter o perfil. E o perfil de vocês, com todo o respeito que a minha posição exige, não é compatível. As palavras caíram como pedras, quebrando o que restava do sonho de Helena. O rosto queimou, as lágrimas vieram, incontroláveis. Não era sobre dinheiro, era sobre eles, sobre sua dignidade. Marcos, que se mantivera em silêncio, deu um passo à frente, a voz controlada, mas carregada de uma eletricidade perigosa. Você está nos dizendo que não vai nos vender um apartamento porque não gostou da nossa aparência? Gustavo sorriu, um sorriso de superioridade. Não, meu caro, não use palavras tão dramáticas. Estou dizendo que, como consultor experiente, eu sei identificar quem vai se adaptar ao nosso ambiente. Estou poupando vocês de um constrangimento futuro. Pense nisso como um favor. Um favor. Marcos repetiu a palavra em silêncio. O gosto era amargo. Agora, se me dão licença, minha próxima cliente está chegando. Uma socialite. Tenho certeza que vocês entendem. Ele deu as costas, o gesto final de descarte, e caminhou de volta para sua realidade asséptica. A caminhada de volta, pelo mausoléu de seus sonhos, foi a mais dolorosa que já fizeram. No estacionamento, ao lado do carro popular que tanto amavam, Helena finalmente desabou, chorando nos braços do marido. Marcos a segurou firme. O queixo cerrado, os olhos fixos no logotipo da Constrói S.A. na fachada do prédio. A raiva dentro dele era agora uma fornalha, fria, precisa, e já traçava um plano. Ele enxugou o rosto da esposa com uma delicadeza infinita. Shhh, meu amor, já passou. Ele não merece uma única lágrima sua. Ele não sabe com quem mexeu. Ele não tem a menor ideia. O trajeto para casa foi imerso em silêncio. Helena olhava pela janela, as ruas passando como um borrão sem foco. A dor da humilhação era um passageiro indesejado, sufocando o ar. Marcos dirigia, as mãos apertando o volante, a fúria contida. Ele não se sentia apenas insultado, sentia-se traído. Aquela empresa, a Constrói S.A., era a materialização de sua própria história. Ele se lembrava de chegar à cidade 20 anos antes, um jovem do interior, uma mochila nas costas, determinação de aço no olhar. Trabalhou como servente de pedreiro. Sentiu na pele o sol, o peso, o desprezo de quem o via como uma ferramenta e jurou que um dia teria sua própria empresa, uma construtora que ergueria paredes com respeito, onde o servente teria a mesma dignidade do diretor, onde cada cliente seria tratado como a pessoa mais importante do mundo. E ele conseguira, ao menos era o que acreditava. A atitude de Gustavo era um ataque direto à alma de tudo o que ele construíra. Quando chegaram em casa, a pequena Sofia correu para a porta. E aí, a gente vai ter a casa nova? Tem piscina? A inocência da pergunta foi sal na ferida de Helena. Ela se ajoelhou e abraçou a filha com uma força desesperada, escondendo as lágrimas. A gente vai ver, meu amor. O papai e a mamãe vão ver. Mais tarde, na pequena varanda, ela confessou ao marido: eu não consigo tirar a voz dele da minha cabeça, Marcos. Ele me fez sentir pequena. Marcos a abraçou. Ele está errado, meu amor. O que a gente tem, ele disse, tocando a barriga dela e depois o coração, é a única coisa que vale alguma coisa. E ele não tem nada. O sonho não morreu, Helena. Ele só vai ser realizado de um jeito diferente. Foi então que ele decidiu. Pegou seu celular simples, o que usava para manter um perfil discreto, e abriu a lista de contatos. Mostrou um nome a ela: Daniel Alves, diretor comercial. Daniel Alves, o diretor da Constrói S.A.? Helena gaguejou. Por que você tem o telefone dele? Marcos respirou fundo. Porque ele trabalha para mim, Helena. Eu sou Marcos Azevedo, o fundador e dono da Constrói S.A. Helena o encarou, o cérebro em curto-circuito. Ela olhou para o marido, o homem que consertava o chuveiro, que contava histórias para a filha,
e tentou conectá-lo ao bilionário recluso que a mídia descrevia. Você? O quê? Mas por quê? Por que a gente vive aqui? Por que esse carro? As perguntas saíram atropeladas. Marcos segurou as mãos dela. Porque eu nunca quis que o dinheiro mudasse quem nós somos, Helena. Eu queria que nossos filhos tivessem os pés no chão. A nossa fortuna está segura, garantindo o futuro deles. Mas a nossa vida, eu queria que fosse real. E eu queria que a minha empresa fosse real também. Eu precisava sentir na pele como um casal comum seria tratado. Era para ser um teste, mas aquele homem, ele transformou isso em algo pessoal. A revelação caiu sobre Helena como uma onda. A dor da humilhação ainda estava lá, mas agora se misturava com uma nova e poderosa sensação, uma expectativa eletrizante. Ela olhou para o marido e viu, além do homem que amava, a força de um gigante adormecido. E o que você vai fazer? Ela perguntou, a voz agora firme. Um sorriso lento, frio e perigoso se formou nos lábios de Marcos. Eu vou dar a ele exatamente o que ele merece. Vou construir o palco perfeito, colocar os holofotes sobre ele. Então, na frente de todo mundo, eu vou puxar o tapete debaixo dos pés dele com tanta força que ele nunca mais vai conseguir se levantar. Enquanto isso, em um bar da moda, Gustavo comemorava. Cara, foi patético. Chegaram lá com o carro caindo aos pedaços. E queriam o quê? A cobertura. O colega riu. E aí que eu fiz meu filtro de qualidade, né? Fui sutil, elegante. É o nosso dever, cara, manter a classe do empreendimento. Eles brindaram rindo da própria piada. Gustavo sentia-se um guardião da ordem social. Mal sabia que seria a última comissão que receberia na vida. A segunda-feira na sede da Constrói S.A. começou com um e-mail. Assunto: anúncio do prêmio corretor do mês. Marcos ligara para Daniel, seu diretor. A ordem fora enigmática. Daniel, a reunião de sexta será um evento. Vamos criar o prêmio Corretor de Ouro. E o primeiro vencedor será Gustavo. Houve uma pausa. Gustavo? Chefe, com todo o respeito, os relatórios de feedback dele são os piores. Eu sei, Daniel. Eu sei de tudo. Apenas faça o que eu pedi. Prepare um troféu grande, dourado, um bônus que faça os olhos dele brilharem. Quero que ele passe a semana se sentindo o rei do mundo. Daniel, mesmo sem entender, sentiu um arrepio. Ele conhecia o chefe. Marcos era um homem justo, mas quando sua honra era atacada, ele se tornava um estrategista implacável. Pode deixar, Marcos. Vou preparar o maior palco que ele já viu na vida. A semana foi a apoteose da existência de Gustavo. O e-mail de Daniel Alves foi como um decreto real, elevando-o a uma divindade do mercado. Performance excepcional. Guardião da nossa excelência. Ele leu e releu dezenas de vezes, cada leitura inflando seu ego. No escritório, era o centro das atenções. Colegas o parabenizavam, alguns com admiração, a maioria com uma inveja que ele saboreava como o mais fino dos vinhos. Ele andava pelos corredores com a postura de um conquistador. Ligou para todos que conhecia para anunciar sua coroação. Havia um boato excitante. O lendário e recluso fundador, o senhor Marcos Azevedo, poderia fazer uma aparição rara para entregar o prêmio pessoalmente. A possibilidade fez o coração de Gustavo acelerar. Ser reconhecido pelo próprio mito, a consagração definitiva. Ele se preparou para o triunfo. Gastou uma fortuna em um terno italiano novo, de um azul que, segundo o vendedor, exalava poder. Ensaiava o discurso de agradecimento em frente ao espelho. Seria uma obra-prima de humildade fingida e autoengrandecimento. Ele se via no palco, sob os holofotes, a personificação do sucesso. Enquanto Gustavo flutuava em sua bolha de glória, Marcos se preparava em silêncio. Não era apenas sobre demitir um funcionário. Era sobre fazer uma declaração. Sobre extrair o câncer do preconceito de sua própria empresa. Ele revisou relatórios de reclamações dos últimos 2 anos. O nome de Gustavo aparecia com frequência alarmante, arrogante, humilhante, condescendente.
dezenas de feridas que ele infligira a pessoas comuns. Marcos sentia a dor de cada uma delas. Você tem certeza disso, Marcos? Helena perguntou uma noite. Não seria mais fácil só demiti-lo? Ele parou de digitar e olhou para ela. Helena, se eu simplesmente o demitir, ele vai sair se sentindo uma vítima. O que ele fez não foi um erro administrativo, foi uma falha moral. E falhas morais precisam de lições públicas. Eu não estou fazendo isso só por nós. Estou fazendo por cada família que ele humilhou. Ela entendeu. Aquilo não era vingança, era justiça. A sexta-feira amanheceu com um céu claro, um cenário perfeito para o drama. Gustavo chegou à sede da Constrói S.A., sentindo-se como César retornando a Roma. A sala de reuniões principal estava cheia. Todos estavam ali para testemunhar sua ascensão. Daniel Alves o recebeu na porta. Parabéns, Gustavo. O dia é todo seu. A cerimônia começou. Daniel falou sobre metas, números, vitórias. Gustavo inflava a cada palavra. E então, o grande momento. E hoje vamos celebrar um profissional que, mais do que ninguém, soube vender este sonho com uma performance inesquecível. Com um aplauso caloroso, por favor, recebam o nosso primeiro corretor de ouro, Gustavo. A sala irrompeu em aplausos. Gustavo se levantou, o coração batendo com a adrenalina do triunfo. Ele caminhou até a frente, pegou o pesado troféu dourado e se virou para a plateia. O sorriso mais largo e vitorioso que já dera. Aproximou-se do microfone. Obrigado, Daniel. Obrigado. Família Constrói S.A. Eu sempre acreditei que o nosso trabalho vai muito além de mostrar plantas e assinar contratos. Nós somos curadores de sonhos. E um bom curador precisa ter a sensibilidade de saber que nem todo mundo está preparado para certas obras de arte. É preciso proteger o valor, a exclusividade, Ele estava no auge de sua retórica quando a porta dupla no fundo da sala se abriu em silêncio. A entrada de Marcos foi discreta. Ele caminhou com um passo calmo e firme, mas sua presença tinha um peso que gradualmente sugou todo o som do ambiente. Gustavo, irritado com a interrupção, olhou para a porta. Viu o homem de terno azul marinho. Havia algo nele, uma familiaridade perturbadora. Um arrepio percorreu sua espinha. A mente de Gustavo trabalhava em pânico, tentando conectar os pontos. O casal, o rosto do homem, a camisa de algodão e agora o terno de luxo, a aura de poder. A realidade o atingiu com a força de um trem desgovernado. Não pode ser. Era um pesadelo impossível. Marcos Azevedo, em pessoa, estava ali, a poucos metros. E seu rosto não era o de um estranho. Era o rosto do homem que ele havia humilhado. O troféu em suas mãos, de repente, pareceu feito de chumbo. O sorriso em seu rosto se petrificou em uma máscara de horror. O mundo de Gustavo, que segundos antes era um palco de glória, havia se transformado em um tribunal. E ele, a estrela, acabara de descobrir que era o réu. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Todos os olhares estavam fixos nos dois homens. Gustavo, pálido, o troféu tremendo em suas mãos, e Marcos, cuja calma era mais aterrorizante que qualquer grito. O tempo esticou em uma agonia torturante. Marcos aproximou-se do microfone, mas não o usou de imediato. Deixou o silêncio fazer seu trabalho. Finalmente, sua voz soou, clara, cortante. Boa tarde a todos. Para os que não me reconhecem, meu nome é Marcos Azevedo. Eu sou o fundador e presidente da Constrói S.A. Um murmúrio de choque percorreu a plateia, mas os olhos de Marcos estavam fixos em Gustavo. Eu ouvi o início do seu discurso, Gustavo. Você falava sobre ser um curador de sonhos, uma bela expressão. E eu tive a rara oportunidade no último sábado de experimentar a sua curadoria em primeira mão. Gustavo sentiu uma onda de náusea. Eu e minha esposa, que está grávida, visitamos o seu estande como um casal comum. E você, Gustavo, nos proporcionou uma experiência inesquecível. O sarcasmo era ácido. Marcos começou a andar lentamente em direção a ele.
Você nos julgou no momento em que passamos pela porta. Você não viu uma família procurando um lar. Você viu um lead de baixa qualidade. A plateia estremeceu. E então, na varanda, você desferiu o golpe final. Você nos disse com um sorriso no rosto que o nosso perfil não se encaixava, que o sonho da minha esposa, o sonho de dar um quarto seguro para nossos filhos, era de outra prateleira. A voz de Marcos agora tremia com uma raiva contida. Ele parou a centímetros de Gustavo. Sabe, Gustavo, quando eu fundei esta empresa, eu dormia no chão de uma obra. Meus sapatos tinham mais furos do que couro, mas eu tinha um sonho: construir lares dignos para pessoas dignas, tratar cada ser humano com respeito. Isto aqui, ele gesticulou para a sala, não foi construído com arrogância. Foi construído com suor e respeito. Você profanou a alma desta empresa. A condenação era absoluta. A humilhação completa. Marcos se virou para a plateia. Que este dia sirva de lição. Preconceito, arrogância e desrespeito não serão tolerados. Ele então se virou de volta para o homem destruído à sua frente. Gustavo, o prêmio era uma farsa. Um palco para que todos pudessem ver o tipo de excelência que você pratica. Seu tempo na minha empresa acabou. Daniel, ele chamou, a voz um comando. Providencie a rescisão do contrato por justa causa. O bônus será doado a um abrigo para famílias sem teto. E quanto ao troféu, pode deixar aí na mesa quando sair. Ele servirá como um lembrete do tipo de profissional que nunca mais queremos ter aqui. O golpe final foi devastador. Sem dizer uma palavra, Gustavo colocou o troféu sobre a mesa de vidro com um baque surdo. Ele não ousou olhar para o rosto de ninguém. Sentindo o peso esmagador de centenas de olhos o julgando, ele se virou e caminhou em direção à porta. O homem que entrara como um rei, saía como um pária. Naquela mesma tarde, o sol poente pintava o céu. Marcos dirigiu até o altos do horizonte. Ligou para Helena. Amor, preciso que você e a Sofia venham me encontrar. Tenho uma surpresa. Ele não as levou ao estande, guiou-as diretamente para a cobertura. Abriu a porta de um apartamento imaculado, as paredes brancas prontas para receber as cores de uma nova vida. A vista da cidade era de tirar o fôlego. Papai, uau! Dá para ver o mundo todo daqui! Gritou Sofia. Helena estava sem palavras. Caminhou até a varanda, a mesma varanda onde, uma semana antes, fora tão humilhada. Agora, de pé ali, ela se sentia no topo do mundo. Marcos a abraçou por trás. O que você acha? É perfeito, Marcos. Mas eu sei o que você está pensando. Eu te prometi uma vida simples e vamos continuar. Mas eu também te prometi um lar seguro. Este será o nosso refúgio. E para o mundo lá fora, continuaremos sendo o Marcos e a Helena de sempre. Ele tirou do bolso uma única chave, presa a um chaveiro simples. A humilhação que você sofreu aqui foi por causa da minha falha em vigiar. Nada mais justo que a sua cura também comece aqui. Bem-vinda ao seu lar, meu amor. As lágrimas que escorreram pelo rosto de Helena naquela varanda não tinham mais o gosto amargo da vergonha. Eram doces, salgadas e tinham o gosto da justiça, do amor e de um novo começo. A atitude de Marcos foi exagerada ou uma lição necessária sobre respeito e empatia no mundo corporativo? O que você acredita que Gustavo aprendeu com essa experiência? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você também acredita que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca pode ser medido por sua aparência, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias onde a verdade e a honra sempre constroem o final mais forte.